A vida só pode se originar a partir de outra vida pré-existente. Teoria da biogênese, Louis Pasteur. Mas a pergunta que surgiu a partir daí foi: e o primeiro ser vivo veio de onde? Teoria da evolução química, JBS Aldani, AI Oparin. Com isso surge outra pergunta. Os primeiros seres vivos se nutriam como? Qual a sequência de metabolismos energéticos que mantinham os seres da Terra primitiva? Este é o nosso assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, origem da vida, hipótese heterotrófica e autotrófica, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Origem da vida, hipótese heterotrófica e autotrófica. Como surgiram os metabolismos energéticos? Vá na descrição do vídeo, pegue o biomap da aula, habitue-se a assistir a nossa videoaula com o biomap em mãos. Professor, qual o grande diferencial e qual a grande vantagem disto? Você não vai precisar parar o vídeo para fazer anotações. As anotações da aula já estão em suas mãos. Caderninho do lado, caneta, e você vai fazer apenas algumas anotações sobre o que a gente falar de relevante em cima do nosso biomap. Entendeu o raciocínio? Beleza? Então vamos conversar agora sobre hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Existem, na verdade, duas correntes, existem, na verdade, duas vertentes relacionadas a isto, tá certo? E aí, os primeiros seres vivos eram autótrofos ou heterótrofos, professor? Bom, vamos analisar as duas correntes de pensamento e aí poderemos tirar algumas conclusões ao final. Considerações iniciais ainda sobre evolução química. Relembrando, a atmosfera primitiva: amônia, hidrogênio molecular, metano e vapor d'água. De acordo com a evolução molecular, esses compostos, devido às altas tempestades, foram bombardeados com faíscas elétricas, os átomos tiveram suas ligações quebradas e no rearranjo isso levou à formação de aminoácidos. Aminoácidos choviam do céu como um manado paraíso. E se você ainda não assistiu a aula sobre evolução química e evolução molecular, volte lá no canal depois e assista para que você tenha uma ideia bem completa sobre o que aconteceu. Tais aminoácidos dissolvidos nos mares primitivos puderam reagir entre si, formando ligações peptídicas, originando então os primeiros compostos orgânicos mais importantes da matéria viva, que são as proteínas. As proteínas se agruparam envolto a líquido circulante, formando então os coacervados ou coacervatos, que nada mais são do que proteínas envoltas em líquido circulante, proteína misturada com água, formando um complexo isolado do meio, ou seja, uma pequena partícula de coloide. A partir dos coacervados, o ambiente redutor da atmosfera levou à formação de compostos orgânicos mais complexos e nesse momento surgem então as moléculas hidrofóbicas, as moléculas que têm aversão à água e que nós chamamos hoje de lipídios. Ora, o surgimento dos lipídios levou então ao aparecimento das primeiras membranas precursoras das membranas plasmáticas celulares. Aqui a gente tem um esquemazinho mostrando para você o arranjo dos fosfolipídios em sistema de mosaico fluido e o que difere essas primeiras membranas que surgiram nos tempos primitivos das membranas plasmáticas atuais é que você percebe que a camada ela é única e não uma bicamada
como acontece nas membranas plasmáticas de nossas células atualmente. Essas membranas únicas, essas membranas de uma única camada, elas se dobraram em torno de si mesmas. E aí, o que aconteceu? Formaram-se uma estrutura característica denominadas de micelas. Professor, o que são essas micelas? Nada mais são do que glóbulos formados por moléculas anfipáticas. Tá? O arranjo das moléculas lipídicas anfipáticas aderidas umas às outras, digamos assim, os fosfolipídios primitivos, formando uma estrutura circular, uma estrutura globosa. Olha lá. Esse glóbulo membranoso agora, ele se separa definitivamente do meio ambiente. Claro, troca substâncias com o meio, mas você já pode dizer que as micelas caracterizam um sistema particularmente isolado, podendo garantir a manutenção de certos processos metabólicos e homeostáticos em seu interior e promover a consistência ou a constituição de um meio ambiente interno completamente diferente de um meio ambiente externo, fundamental para o processo evolutivo dessas estruturas. Essas estruturas foram aumentando em grau de complexidade até que chegamos ao nível de lipossomos, que são vesículas formadas por bicamada fosfolipídica concêntrica. Ora, antes nós tínhamos uma camada lipídica única, agora nós temos uma bicamada lipídica, tá? Onde você observa aqui um círculo concêntrico e nessa forma de lipossomos nós temos água por fora e água por dentro. E no interior, um meio fisiológico específico para a evolução dos demais processos para a formação de novas substâncias orgânicas extremamente importantes, a constituição daquilo que virá a ser a primeira célula. Tal fisiologia interna específica leva ao processo de equilíbrio celular ou homeostase celular. A homeostase nada mais é do que o equilíbrio dinâmico. Os organismos vivos, eles estão envolvidos com um equilíbrio extremamente dinâmico. Não é isso? Da sua estrutura fisiológica como um todo. Há processos fisiológicos ocorrendo em você para garantir a manutenção da pressão arterial constante, a manutenção da salinidade do sangue constante, tá? A manutenção da temperatura corporal constante. Então, há uma série de mecanismos que funcionam exatamente para manter tudo isso em constância. Beleza? Caminhando um pouco mais, nesses lipossomos ocorreram conjuntos de reações que levaram à formação de moléculas cada vez mais complexas. Até que surgiu uma molécula autoduplicável. Uma molécula que era capaz de fazer cópias de si mesma. Ah, professor, já sei, o senhor deve estar falando de DNA. Aí é que está. Acredita-se que as primeiras estruturas replicantes, tá certo, eram constituídas de RNAs e não de DNA. Professor, por que RNAs em primeiro lugar? Pelo seguinte motivo. O dogma da biologia diz o seguinte: o DNA, o que é que acontece com ele? O DNA, ele tem a informação genética. O DNA contém a informação genética, mas ele não é capaz de converter essa informação de ácido nucleico numa informação de proteína. Ok? Ele transfere a informação dele para o RNA mensageiro, que então leva a informação do núcleo para o citoplasma, e esse RNA mensageiro contém tanto informação genética como a capacidade de converter essa informação genética numa informação de proteína, coisa que o DNA sozinho não pode fazer. Por esse motivo, pelo motivo do RNA ter inicialmente dupla função, ele é capaz de trazer consigo, armazenar a informação genética e assumir a função enzimática, convertendo a informação de ácido nucleico numa informação de proteína. Acredita-se que os primeiros precursores dos ácidos nucleicos
não eram moléculas de DNA, e sim moléculas de RNA. O DNA surgiu depois com a evolução dos sistemas celulares mais complexos. A continuidade da evolução dos processos levou ao surgimento das primeiras protocélulas, originando assim o primeiro ser denominado de protobionte. Entendido? Então, desta forma, acredita-se que ocorreram um conjunto de transformações, desde moléculas simples, passando por moléculas mais complexas, que chegaram à produção de coacervados, coacervados que evoluíram para micelas, micelas que evoluíram para os lipossomos, e no interior dos lipossomos uma série de outras transformações, levando à constituição de moléculas extremamente complexas e inclusive autorreplicáveis, autorreprodutíveis, começando pelas moléculas de RNA. Tudo isso então culmina um pouco mais na frente nas primeiras células procarióticas, sem sistemas de membranas internos, sem membrana nuclear delimitando núcleos, tá? Isso aí foi acontecer bem mais tarde, mas as células iniciais eram extremamente primitivas, chamadas de protocélula, constituindo então os primeiros organismos protobiontes ou procariontes da natureza. Professor, e o que aconteceu depois? Muito bem, aí vem a pergunta. Esses primeiros organismos vivos, essas primeiras protocélulas, esses primeiros seres protobiontes, procariontes, como eles se nutriam dentro desse ambiente primitivo, da Terra primitiva, como foram desenvolvidos os processos de metabolismos energéticos? É isso que nós vamos ver. Vamos lá? Como se nutriam, então, os organismos, os primeiros organismos da Terra primitiva? Vamos lá? Existem duas hipóteses específicas que explicam o início ou como se originaram os processos de metabolismos energéticos que deram possibilidade ao desenvolvimento da vida na Terra. A primeira hipótese sobre isso é a hipótese heterotrófica. Os mares primitivos eram como uma grande sopa orgânica. Muitos compostos orgânicos dissolvidos, muitos compostos orgânicos diluídos nessa água que compunha então os mares primitivos, caracterizando assim uma razoável disponibilidade de matéria orgânica neste meio. Acredita-se então que, devido a essa forte disponibilidade de matéria orgânica inicial nessa terra primitiva, os primeiros seres que surgiram eram heterótrofos anaeróbios, capazes de realizar processo de fermentação. Ok? Então eles fermentavam. A fermentação é um processo de obtenção de energia em anaerobiose. Não existia oxigênio nos tempos da Terra primitiva. Nós falamos sobre isso lá na aula sobre evolução química ou evolução molecular. Dá uma passada lá. Se você ainda não assistiu a aula, assista para que você entenda em melhores detalhes o processo de evolução química de JBS Aldani e Alexander Ivanovich Oparin. Beleza? Mas, excetuando-se o processo de fermentação lática, os mecanismos de fermentação alcoólica e de fermentação acética liberam na natureza o gás CO2, o dióxido de carbono. Com o caminhar do processo evolutivo, surgiram certos organismos vivos que desenvolveram a produção de certas proteínas específicas que eram capazes de captar a energia luminosa. Surgiam então os seres autótrofos fotossintetizantes, que utilizavam energia luminosa, mais o CO2 liberado pelo processo fermentativo, mais água, que já existia em abundância na composição da Terra primitiva, e aí nasce o processo de fotossíntese. A fotossíntese leva à produção de mais matéria orgânica, surgem então os açúcares e promove a liberação do gás oxigênio.
Com o advento do oxigênio e o processo de continuidade do aumento do nível de complexidade evolutivo dos seres vivos, surgiram aqueles que eram capazes de utilizar a matéria orgânica oriunda da fotossíntese, bem como o oxigênio, produzindo então um processo chamado de respiração celular. Surgem os organismos heterótrofos aeróbios, capazes de usar matéria orgânica e oxigênio, metabolizando, produzindo então energia. A respiração celular também promove a liberação de CO2 para o meio ambiente, mais CO2 com água, e luz, mais fotossíntese, mais matéria orgânica, mais oxigênio. Matéria orgânica e oxigênio junta-se na respiração aeróbia. Com isso, os seres aeróbios heterótrofos obtêm energia para sua sobrevivência, liberando CO2 e água para o meio ambiente, e aí a continuidade do processo ou o fechamento do ciclo fotossíntese, respiração aeróbia, fotossíntese. Ok? Só que existem alguns problemas, algumas controvérsias sobre esse processo, e uma delas é o que diz a bióloga Lynn Margulies. Essa bióloga é a mesma que, na década de 60, construiu a ideia da teoria endossimbiótica, tá? Que esses organismos mais primitivos incorporaram mitocôndrias e cloroplastos por fagocitose. Não conseguindo digerir essas estruturas, elas passaram então a funcionar dentro dessas células aí, no seu interior. Tá? E isso foi interessante para as estruturas celulares que incorporaram essas estruturas que, a princípio, Lynn Margulies defende que eram bactérias bem primitivas, ok? Que passaram, então, a sobreviver no interior dessas protocélulas iniciais, tá certo? Numa relação ecológica de mutualismo, o que foi bom, o que foi extremamente interessante, promovendo, então, um grande salto no processo evolutivo da vida na Terra. Mas Lynn Margulies diz que o advento da fotossíntese, o surgimento do oxigênio, há 2 bilhões de anos atrás, ocasionou um sério problema que ela denominou de o grande momento da oxidação ou o holocausto do oxigênio. Professor, não entendi. Explique melhor. Há 2 bilhões de anos atrás, o surgimento dos organismos fotossintetizantes levou a uma forte demanda ou uma demanda incessante por hidrogênio. Esse hidrogênio, tá, estava na composição de moléculas como o gás sulfídrico, H2S, abundante na Terra primitiva devido às atividades vulcânicas. As erupções vulcânicas liberam muitos gases à base de enxofre, e o hidrogênio da própria água, já que os processos fotossintéticos, principalmente das cianobactérias, ok? Que é um processo fotossintético muito semelhante ao que acontece nas plantas, como nós vemos hoje, tá? E é necessário que haja, para que a fotossíntese ocorra, devido ao seu grau de complexidade, uma fonte de hidrogênios e elétrons. Inicialmente, as sulfobactérias utilizavam como fonte de hidrogênio e elétrons o gás sulfídrico, tá? E o CO2 como fonte de carbono para a produção de matéria orgânica, e as cianobactérias utilizaram como fonte de hidrogênio e elétrons a água, mais o CO2 para proporcionar a produção de matéria orgânica, a produção de seus açúcares. Essa forte demanda por hidrogênio, tá? Com essa liberação de oxigênio, promovido pela fotossíntese das cianobactérias, já que a fotossíntese das sulfobactérias não libera oxigênio como resíduo, libera enxofre, mas as cianobactérias começaram a liberar uma grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, ora, uma Terra primitiva que era composta de um ambiente redutor passa a ser uma Terra primitiva composta agora de um ambiente oxidativo. O oxigênio, como comburente, começou a oxidar a grande maioria das células primitivas existentes, ocasionando a morte de quase a totalidade dos seres vivos primitivos que existiam na ocasião, quase que praticamente eles desapareceram. Mas alguns desses organismos,
esse advento do oxigênio, esses organismos estão nesse grupo aqui, ó, dos seres heterótrofos aeróbios, conseguiram então utilizar o oxigênio no processo de respiração para o seu metabolismo energético. Entendido? Mas no estudo das hipóteses heterotróficas e autotróficas, comenta-se muito sobre o holocausto do oxigênio de Lynn-Margulis. Tá? Devido ao quê? Devido à alta demanda incessante, à alta necessidade por hidrogênios e elétrons para a estabilização dos sistemas fotossintéticos. Ok? Mas o advento do oxigênio também trouxe uma coisa muito boa, que foi a produção do ozônio, que começou a se acumular na estratosfera terrestre e a filtrar a maior parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Quais são os contrapontos com relação à hipótese heterotrófica? Pouca disponibilidade de matéria orgânica para garantir o desenvolvimento. Então eles acham que, embora tivesse uma razoável disponibilidade de matéria orgânica no ambiente, não era suficiente, tá certo, para manter até o desenvolvimento desse processo dessa forma. Entendido? A fotossíntese também é um processo muito complexo. A fotossíntese das cianobactérias, tá, é um mecanismo extremamente de alta complexidade. Então acredita-se que, poxa, cara, tem que ser um processo bem mais simples, num processo autotrófico bem mais simples, e não a fotossíntese. Pular de uma fermentação para uma fotossíntese de altíssima complexidade, não. Tá? Acredita-se que deve ter ocorrido um processo autotrófico bem mais simples para a manutenção da continuidade da evolução da vida. Conclusão: o processo inicial deve ter sido mais simples, aumentando a disponibilidade da matéria orgânica para garantir a manutenção das relações alimentares subsequentes. Isso teve que ocorrer, porque se os organismos tivessem apenas fermentado, ia chegar um momento que essa matéria orgânica disponível ia entrar em exaustão. Se faz necessário um processo de produção de matéria orgânica, que na hipótese heterotrófica isso é atribuído à fotossíntese. Beleza? E aí, devido a esses contrapontos, de acordo com os estudos da evolução da vida mais modernos, chegamos então à hipótese autotrófica. Na hipótese autotrófica, tá, ela surgiu em 1977 a partir da descoberta de seres autótrofos em fontes oceânicas termais. Nós sabemos hoje que existem organismos, micro-organismos, principalmente do grupo das árqueas, que são micro-organismos altamente extremófilos, altamente adaptados a ambientes extremos, como ambientes de altíssima temperatura, como ambientes de alta concentração em salinidade. Em 1977, descobre-se esses organismos em fontes de águas termais que têm condições muito próximas do que era a Terra primitiva. E muitos desses organismos eram produtores nas suas cadeias alimentares, e nós sabemos que organismos produtores, eles são autótrofos, capazes de sintetizar seus próprios alimentos. E aí, como esses seres conseguem sintetizar seus próprios alimentos se a luz não alcança essas altíssimas profundidades onde se localizam essas fontes termais? E aí, analisando um pouco mais profundamente isso, chegou-se à conclusão que os seres eram quimiolito-autotróficos. Então admite-se agora que, ora, muito bem, provavelmente na Terra primitiva o mais lógico é que os primeiros seres que surgiram, eles realizavam quimiossíntese, ok? Eram seres então quimiolito-autotróficos. Quimio, por realizar quimiossíntese, lito, porque isso está sendo feito na litosfera do planeta, que é essa superfície planetária onde os seres vivos vivem, e autótrofos, porque é um processo que faz com que esses organismos produzam o seu próprio alimento. Então acredita-se que o primeiro mecanismo era a quimiossíntese, que é excelente para superar os contrapontos da teoria heterotrófica. A fotossíntese é um processo complexo, mas a quimiossíntese é extremamente simples de se fazer.
tá certo ou não? Você oxida compostos inorgânicos e aí, consequentemente, você obtém compostos orgânicos com relativa facilidade. Entendido? Aí sim, esses organismos produtores começaram a sintetizar muita matéria orgânica e aí surgem os seres heterótrofos anaeróbios fermentadores, que nós já falamos na hipótese heterotrófica. A evolução dos seres vivos prossegue, a evolução dos metabolismos de nutrição e energéticos prossegue, até que chegamos aos seres autótrofos fotossintetizantes, que realizam o processo de fotossíntese até hoje, processo de altíssima complexidade, e aí chegamos aos organismos capazes de utilizar o oxigênio, tá, na respiração celular. Então, a diferença básica, né, a diferença básica entre o processo da hipótese heterotrófica para a hipótese autotrófica é que o primeiro mecanismo de metabolismo energético na hipótese heterotrófica é a fermentação, e na hipótese autotrófica, o primeiro processo que acontece é um processo autotrófico, processo de quimiossíntese, e aí você tem duas hipóteses que explicam, naturalmente, como ocorreu a evolução dos mecanismos de nutrição e metabolismos energéticos. Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, baixe o bioese da aula para que você exercite o conteúdo aprendido. Nos encontramos então na próxima aula. Bons estudos. Tchau.